Imagine-se diante do tabernáculo, o templo portátil dos israelitas, onde a presença de Deus se manifestava de forma poderosa e misteriosa. A cortina que separava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, do restante do tabernáculo, não era apenas um véu de tecido, era uma barreira que representava a distância entre o homem e o divino, entre a humanidade caída e o Criador. A porta de entrada do tabernáculo era simples, mas o interior, mesmo nas suas formas modestas, carregava uma profundidade espiritual imensurável. Dentro, o ambiente era carregado de um sentido de santidade absoluta. No Santo dos Santos, o véu separava o lugar onde a presença de Deus habitava de todo o resto. Aí, atrás da cortina de linho, apenas o sumo sacerdote poderia entrar, e somente uma vez por ano, no dia da expiação, para fazer um sacrifício por si e pelo povo. Mas o que havia atrás daquele véu? O que o sumo sacerdote viu? A resposta está em um pequeno móvel de ouro, que parecia simples à primeira vista, mas que, para o povo de Israel, tinha uma importância divina incomparável. A Arca da Aliança. A arca, feita de madeira de acácia e revestida de ouro puro, continha as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e um pote com maná, lembranças das provisões milagrosas de Deus para o seu povo no deserto. E sobre ela repousava a Shequina, a presença manifesta de Deus. O que o sumo sacerdote via diante da arca era algo impossível de descrever, algo que só aqueles que entravam naquele espaço sagrado podiam tentar compreender. Mas mesmo ele, ao entrar ali, sabia que estava diante da imensidão do poder e da santidade de Deus, algo tão grande que palavras não poderiam expressar. Imagine o som suave do véu sendo levantado, o som dos passos do sumo sacerdote ecoando no silêncio profundo do Santo dos Santos. Ali, onde ninguém mais poderia pisar, ele se prostrava, oferecendo sacrifícios e buscando a misericórdia divina para o povo. Era o único momento do ano em que a humanidade poderia se aproximar diretamente de Deus. E ainda assim, era feito com reverência, temor e respeito absolutos. E você já pensou como seria estar diante da presença de Deus de forma tão tangível? O véu separava a humanidade do sagrado, mas também a convidava a refletir sobre a grandeza e a pureza do Senhor. O Santo dos Santos não era apenas um espaço físico, mas um lembrete de que, apesar da separação, Deus sempre esteve perto, desejando estar conosco, apesar de nossa natureza imperfeita. E será que, no fundo, o véu não é mais do que uma barreira visível? Será que não é, na verdade, um convite para que possamos, um dia, chegar mais perto de sua presença sem medo, sem limitações? Agora, imagine a tensão que se criava no coração de todos ao redor do tabernáculo. O véu, uma cortina imensa e pesada, representava mais do que apenas uma separação física entre o povo e a presença de Deus. Ele era um símbolo profundo, um lembrete constante de que a pureza divina não podia ser tocada pelo homem em seu estado impuro. Apenas o sumo sacerdote, em sua pureza ritual, poderia se aproximar. E mesmo ele deveria entrar com temor reverente, em um ato de humildade e penitência. No entanto, o povo de Israel sabia que por trás daquele véu havia algo mais do que objetos sagrados. Havia a própria Shequina, a presença manifesta de Deus, que tomava aquele lugar com uma glória impossível de descrever. Para aqueles que estavam de fora, era uma realidade distante, uma promessa que se sentia ao longe, mas que parecia quase inalcançável. Cada dia, o véu simbolizava a separação. Deus, em sua santidade pura, e os homens, em sua natureza caída. O véu não era só uma cortina de linho e lã, era a barreira entre o céu e a terra, entre a perfeição divina e a imperfeição humana. Imagine o sumo sacerdote naquele dia tão especial, aproximando-se do véu. Ele sabia o que estava prestes a fazer.
Com o coração cheio de reverência, ele atravessa o espaço sagrado com uma corda amarrada a seu tornozelo, um sinal de que, se ele falhasse em sua pureza ou em seu ritual, seria puxado de volta, pois ninguém poderia entrar para resgatá-lo. O medo da morte era real, porque entrar na presença de Deus sem estar purificado significava a destruição instantânea. Será que você teria a coragem de se aproximar de Deus assim? O véu tornava a proximidade com o sagrado algo temeroso, mas ao mesmo tempo intensamente desejado. Era a única maneira de ter acesso a algo que transcendia toda a compreensão humana. Aquele momento de sacrifício e de oração profunda representava mais do que uma simples cerimônia. Era uma tentativa de restaurar a relação quebrada entre o homem e o Criador. Mas havia algo que Deus havia planejado e que ninguém sabia ainda. O véu, por mais que fosse símbolo da separação, não seria para sempre. No momento da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, como se Deus dissesse: agora o caminho está livre, não há mais separação. O homem pode chegar até mim. Isso foi um ato de misericórdia e de redenção. Jesus, o sumo sacerdote, havia dado seu próprio sangue, o sacrifício perfeito, para abrir o caminho para todos. Agora, o véu não mais nos separava. A morte de Cristo derrubou a barreira, e a presença de Deus não estava mais restrita ao Santo dos Santos, mas disponível a todos que buscam verdadeiramente com o coração. Será que você entende a profundidade desse sacrifício? Que ao rasgar o véu, Jesus nos convidou a entrar na presença do Pai, sem medo, sem sacrifícios, com confiança e amor. Este foi o maior dos milagres. O véu rasgado não só desceu do templo, mas também quebrou as correntes do pecado, permitindo que agora todos, sem exceção, pudessem se aproximar do trono de graça. O que parecia impossível aconteceu. No momento da morte de Jesus, enquanto o céu se tornava escuro e a terra tremia, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, como se a própria criação respondesse ao evento cósmico que estava ocorrendo. O que estava antes inacessível, restrito a um único homem, em um único momento do ano, agora estava ao alcance de todos. O véu que separava o povo de Deus foi rasgado e a barreira entre o sagrado e o profano foi quebrada. Aquela cortina que havia sido cuidadosamente confeccionada, com tecidos finos e bordados elaborados, não era apenas um elemento do templo, mas uma parede espiritual que delimitava onde o homem podia estar e onde ele não podia. A presença de Deus, o Santo dos Santos, estava atrás daquela barreira, e apenas o sumo sacerdote, depois de um longo processo de purificação, poderia entrar para oferecer o sacrifício por si e pelo povo. Agora, com a morte de Jesus, aquela cortina que separava o céu e a terra não existia mais. O que isso significa para você? O véu rasgado não era apenas um símbolo de morte, mas de vida. Não foi uma separação, mas uma nova abertura. Em Cristo, o caminho estava agora aberto. O véu, que antes representava o nosso distanciamento de Deus, agora se tornou um convite para entrar na presença do Criador sem medo, sem rituais complicados, sem intermediários. Cada pessoa podia agora chegar diretamente até o trono da graça. No momento em que o véu foi rasgado, não foi apenas uma mudança no templo físico, mas uma transformação espiritual profunda. Jesus, ao oferecer seu sangue na cruz, tornou-se o sumo sacerdote perfeito. Ele se tornou o sacrifício final, que substituiu todos os outros sacrifícios temporários e imperfeitos que o povo de Israel oferecia no templo. Em seu sacrifício, ele não apenas purificou os pecados, mas abriu um caminho eterno para que todos os que creem possam se aproximar de Deus em total liberdade. Será que você consegue compreender o tamanho dessa mudança? O véu que nos separava foi destruído para sempre. Não há mais necessidade de intermediários.
Não há mais um sacerdote humano que precisa fazer sacrifícios por nós. Jesus, com seu sacrifício perfeito, tornou-se o mediador entre o homem e Deus. Ele nos convidou a entrar no Santo dos Santos, a estar na presença de Deus com confiança e paz. O que antes era proibido agora é oferecido a todos. Em Jesus, o caminho foi aberto. E ao rasgar o véu, Deus nos chama a entrar na intimidade da sua presença. Você está disposto a atravessar esse caminho? O véu rasgado é um convite para uma nova relação com Deus. Uma relação de proximidade, de intimidade, de acesso direto à sua graça e misericórdia. O sagrado agora não está mais distante. Ele está em cada um de nós, disponível para todos que buscam com o coração puro. Agora, a resposta está em suas mãos. Você vai aceitar o convite? O véu foi rasgado e a porta da presença divina está aberta para você. Após o véu ser rasgado, a verdadeira profundidade da mudança começa a se revelar. O acesso à presença de Deus, que antes estava restrito e limitado, agora se torna um privilégio para todos, através de Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro, derramado por todos os sacrifícios passados, perde seu poder diante do único sacrifício verdadeiro e eterno, o sangue de Cristo. Ele não é apenas o sacrifício, mas também o sumo sacerdote que intercede por nós. O sumo sacerdote do Antigo Testamento entrava no Santo dos Santos para apresentar o sacrifício pelos pecados do povo. Ele fazia isso uma vez por ano, com grande temor, porque sabia que qualquer erro poderia custar sua vida. Mas Jesus, ao se oferecer na cruz, fez algo muito mais profundo. Ele, sendo tanto o sacerdote quanto a oferta, tornou-se a ponte perfeita entre o homem e Deus, sem necessidade de repetição. Ele ofereceu seu próprio corpo uma vez por todas, e essa oferta foi suficiente. O que isso significa para você? O sacrifício de Cristo foi a consumação do que os sacrifícios do Antigo Testamento prefiguravam, mas com uma diferença radical. Enquanto os sacrifícios antigos precisavam ser repetidos, o sacrifício de Jesus foi único e eterno. Ele, como o sumo sacerdote, entrou na presença de Deus não com o sangue de animais, mas com seu próprio sangue, purificando e reconciliando todos aqueles que nele creem. A ideia de um sacerdote, alguém que intercede por nós, nos é muito familiar. Mas em Cristo encontramos o sumo sacerdote perfeito, que não só intercede por nós, mas se entrega por nós, com um amor incondicional. Será que você pode entender a profundidade desse amor? Ele, sem pecado, fez o sacrifício pelos pecadores, e ao fazer isso, não apenas apagou os pecados, mas abriu o caminho para que todos os seres humanos possam viver na presença de Deus, agora e para sempre. Esse sacrifício de Jesus, que se oferece em nosso lugar, não é um evento distante ou apenas histórico. Ele é uma realidade presente. O sumo sacerdote eterno está sempre diante de Deus, intercedendo por nós. E com ele, temos a segurança de que nunca estaremos sozinhos. Você já parou para pensar que Cristo, o sumo sacerdote, está diante de Deus, intercedendo por você a cada momento? O véu rasgado não foi apenas a remoção de uma cortina física, mas a destruição da separação entre o homem e o Pai. Não há mais necessidade de sacrifícios temporários, nem de mediadores humanos. Em Jesus, temos acesso direto ao Pai. Sua morte nos traz uma nova identidade. Agora somos sacerdotes, em Cristo, com livre acesso à presença divina, com a confiança de que nossa salvação está garantida, não por nossa própria justiça, mas pela graça de Deus. Você se sente digno dessa graça? É um presente que nos foi dado por meio de um sacrifício perfeito. Ao olharmos para o véu rasgado, não vemos uma separação, mas uma acolhida divina. Agora, podemos chegar ao trono de graça com confiança, sabendo que Jesus, nosso sumo sacerdote, já pagou o preço por nós.
E essa confiança é o que nos permite viver hoje em íntima comunhão com Deus. Após o sacrifício de Jesus e a abertura do caminho até Deus, há uma transformação que vai além do espaço físico do tabernáculo ou do templo de Jerusalém. O véu rasgado não apenas simboliza a remoção de uma barreira entre o homem e Deus, mas também inaugura um novo tipo de habitação divina. Deus, agora, não habita mais em um templo feito por mãos humanas, mas no coração dos crentes. No Antigo Testamento, a presença de Deus habitava no Santo dos Santos, um lugar sagrado e inacessível para a maioria das pessoas. Apenas o sumo sacerdote podia entrar e apenas uma vez por ano. Esse era o espaço mais puro e sagrado da terra. Mas com a morte de Jesus e o véu rasgado, Deus agora habita em todos os que creem nele. O templo de Deus não é mais um edifício de pedras, mas somos nós, a igreja, o novo templo do Espírito Santo. Você já percebeu a profundidade desse mistério? A presença de Deus, que antes estava restrita a um lugar específico, agora reside dentro de cada um de nós. Não importa a nossa falibilidade, nossas limitações humanas ou nossos erros passados, em Cristo fomos feitos um templo vivo, habitados por seu Espírito. Somos agora a morada do Altíssimo. O véu foi rasgado para permitir que Deus pudesse habitar não apenas entre os homens, mas dentro deles. Imagine o impacto dessa transformação. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele o fazia com um profundo temor, sabendo da magnitude da santidade do lugar. Mas agora, a santidade habita em cada crente. Será que você consegue sentir a enormidade disso? O próprio Deus, com sua infinita santidade, escolheu habitar em um coração humano. E não é uma presença distante ou superficial, mas uma habitação real e transformadora. Ao nos tornarmos o templo do Espírito, somos chamados a viver de maneira diferente. Como você tem tratado essa habitação divina dentro de você? A forma como vivemos, como tratamos nossos corpos, nossas ações e nossas escolhas deve refletir o respeito e a reverência que esse templo merece. O fato de que Deus habita em nós não é apenas um privilégio, mas uma responsabilidade de viver de maneira que honre a sua presença. O novo templo não é um espaço físico, mas uma realidade espiritual. O véu rasgado significa que não há mais separação, que Deus não habita mais em um lugar distante, mas em nosso interior, guiando-nos, transformando-nos e nos capacitando para viver conforme seu propósito. Agora, nossa vida cotidiana, com todas as suas alegrias e desafios, é onde Deus deseja manifestar sua presença e poder. Você sente o Espírito de Deus agindo em sua vida? O véu rasgado e a presença de Deus em nós tornam nossa vida uma constante oportunidade de viver em comunhão com o Criador. E ao reconhecermos isso, nos tornamos mais conscientes do poder transformador da sua presença em nosso ser. Com a remoção do véu e a destruição do antigo sistema de sacrifícios, surge uma nova realidade, o sacerdócio universal dos crentes. O Antigo Testamento separava os sacerdotes do povo comum, aqueles que tinham acesso direto a Deus e o povo que não podia se aproximar. Mas com a morte de Jesus e a sua obra de redenção, todos aqueles que creem nele são agora chamados para um sacerdócio real e santo sem distinções. O que significa ser um sacerdote agora? Não estamos mais limitados ao papel de simples observadores da ação de Deus. Em Cristo, fomos feitos participantes ativos na sua obra redentora. O sacerdócio não está mais restrito a um grupo de indivíduos específicos, mas aberto a todos que foram lavados pelo sangue de Cristo. O véu foi rasgado para que pudéssemos ser mais do que espectadores da graça de Deus, mas colaboradores no reino de Deus.
Como sacerdotes do Novo Testamento, temos a responsabilidade de representar Deus diante dos homens e interceder por aqueles que ainda estão longe de sua presença. Cada crente agora tem a capacidade de orar, oferecer sacrifícios espirituais e oferecer intercessão. Não há mais necessidade de mediadores humanos. Jesus é o mediador único e nós, em Cristo, somos chamados a levar as nossas orações, adorações e ações diante de Deus. Você já parou para pensar que suas orações, sua vida cotidiana, suas ações, agora são sacrifícios aceitáveis a Deus? No Antigo Testamento, o sacrifício de um animal era necessário para expiar os pecados. Mas agora, em Cristo, nossos sacrifícios espirituais, um coração quebrantado, a adoração verdadeira, a ação de graças, a prática do amor, se tornam a nossa oferta a Deus. A nossa vida é o nosso altar. Cada momento vivido em santidade é um sacrifício, e cada ato de bondade, de perdão, de serviço ao próximo é uma oferta de adoração. Como sacerdotes, não só nos aproximamos de Deus, mas somos chamados a aproximar os outros dele, tornando-nos canais de graça, cura e perdão. Todos nós pudéssemos entrar diretamente na presença de Deus. Agora, em Cristo, somos chamados para viver uma vida que reflete esse sacerdócio. Não somos mais apenas servos, mas filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, e temos a responsabilidade de representar o reino de Deus onde quer que estejamos. Como você tem vivido sua missão como sacerdote diante de Deus? Como sacerdotes, somos chamados a ser mediadores de paz, de reconciliação e de esperança para o mundo. Cada ação, cada palavra, cada gesto de fé se torna um reflexo do amor de Deus para aqueles que ainda não o conhecem. Em nossos empregos, em nossas casas, nas ruas, somos chamados a refletir a glória de Deus, sendo luz no meio das trevas. A morte de Jesus e o véu rasgado não só nos deram acesso pessoal à presença de Deus, mas também nos chamaram a um papel ativo na construção do reino. Você está vivendo como alguém que foi chamado para esse propósito? O sacerdócio não é uma responsabilidade leviana. É uma missão que nos envolve, não apenas em nossas palavras, mas em nossas ações cotidianas. Cada momento é uma oportunidade para representar o caráter de Cristo, para interceder em oração pelos outros e para mostrar ao mundo a realidade do amor e da graça de Deus. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram separados e tinham que se purificar antes de entrar na presença de Deus. Agora, em Cristo, a purificação já foi feita, uma vez por todas. Você já percebeu que em Cristo você tem a confiança e a liberdade de entrar na presença de Deus a qualquer momento? Não precisamos mais de intermediários humanos ou rituais complexos. A barreira foi derrubada. O véu foi rasgado e nós, como sacerdotes, podemos entrar diante do altar de Deus com confiança, sabendo que somos aceitos e amados por Ele. E assim, nosso chamado é não só para viver essa liberdade em Cristo, mas também para convidar os outros a fazerem o mesmo. Somos chamados a espalhar a boa nova, a sermos embaixadores de Cristo, representando o seu reino e oferecendo a todos a oportunidade de se aproximar de Deus, como nós fomos chamados a fazer. Agora que o véu foi rasgado, quem você tem alcançado com essa liberdade que tem em Cristo? O sacerdócio universal nos chama a viver de forma intencional, levando a mensagem de Cristo a todos que nos cercam e mostrando, através de nossas vidas, a transformação que Ele trouxe. Em Cristo, somos chamados a um sacerdócio real, santo e dedicado, não apenas por nossas palavras, mas pelas nossas ações e por nossa entrega contínua ao seu serviço. Agora que entendemos o significado profundo do véu rasgado e o impacto que teve sobre nossa relação com Deus, somos convidados a viver em uma nova realidade. O véu rasgado não foi apenas um evento histórico, mas um convite para uma vida nova.
onde o relacionamento com Deus é mais próximo, mais pessoal e mais direto. Ele nos chamou para viver com uma plenitude que antes parecia impossível. Antes, quando o véu ainda estava no templo, havia um espaço de separação. Mesmo os sacerdotes, que tinham acesso ao santo lugar, sabiam que existia algo muito mais profundo, mais sagrado, além daquele véu. Eles não podiam entrar, e o povo também não. A presença de Deus, a glória divina, estava além do alcance de todos, exceto do sumo sacerdote. Mas o momento em que Jesus entregou seu espírito e o véu se rasgou, o convite foi estendido a todos. O que isso significa para a sua vida hoje? O véu rasgado nos chama para a intimidade com Deus. Agora não somos mais estrangeiros ou distantes. A porta está aberta e somos convidados a entrar, não com medo ou distanciamento, mas com confiança. A presença de Deus, que antes era inacessível, agora está disponível para todo aquele que crê em Jesus. O véu foi rasgado para que pudéssemos viver uma vida plena, em comunhão com o Criador, sem o peso de qualquer separação ou condenação. Mas essa vida plena não é apenas sobre o que foi conquistado para nós. Também é sobre o que somos chamados a viver. Ao entrar na presença de Deus, não estamos apenas buscando consolo ou salvação. Estamos sendo chamados para viver de acordo com a sua vontade, para ser instrumentos de sua graça e amor. O véu rasgado nos capacita a ser luz no mundo, representando a verdade de Cristo onde quer que estejamos. Como você tem vivido essa liberdade que o véu rasgado nos oferece? É fácil cair na armadilha de viver como se ainda estivéssemos separados de Deus, como se a distância entre nós e Ele fosse real. Mas em Cristo, esse véu foi quebrado. Não há mais distância. A presença de Deus está disponível para nós agora. Somos chamados a entrar em sua presença com confiança e a viver como os sacerdotes que Ele nos fez ser, representando o seu reino aqui na terra. Essa liberdade não significa viver de maneira irresponsável ou egoísta. Pelo contrário, viver em plena comunhão com Deus nos chama a viver de maneira sacrificial, com um coração cheio de gratidão e amor. Ao refletirmos sobre o véu rasgado, somos lembrados do preço pago por nossa liberdade. Você tem vivido de uma maneira que reflete a importância desse sacrifício? Em Cristo, fomos chamados para viver em plenitude, não apenas no futuro, mas no presente. A vida abundante que Jesus prometeu não é uma promessa distante, mas uma realidade disponível para nós agora, pois o véu foi rasgado e temos acesso direto à presença de Deus. Você está pronto para viver essa plenitude, sabendo que em Cristo não há mais separação entre você e o Pai? O véu rasgado nos chama a viver com confiança, com ousadia e a entrar na presença de Deus, não por nossos próprios méritos, mas pelo sacrifício perfeito de Jesus. Agora, vivemos como aqueles que, ao olharem para a cruz, reconhecem que o véu foi rasgado e o caminho para Deus está aberto. Com o véu rasgado, uma nova responsabilidade nos é dada. A separação que existia entre Deus e o homem foi removida. E agora temos não só o privilégio de estar na presença de Deus, mas também a missão de levar essa presença ao mundo ao nosso redor. O véu rasgado nos chama a viver com propósito, a sermos embaixadores de Cristo, a levar a luz da sua presença onde há escuridão. Deus, ao derrubar a barreira que nos separava, não nos deixou com apenas um novo acesso a Ele, mas nos confiou uma missão. A missão de continuar sua obra de reconciliação e redenção no mundo. Como sacerdotes, somos chamados a levar a mensagem de reconciliação entre Deus e a humanidade, a todos os que ainda estão longe dele, a compartilhar o amor de Cristo de maneira tangível e significativa. O que isso significa para você pessoalmente? O véu rasgado não é só um ato de libertação, mas um convite para ser parte ativa da missão de Deus na Terra. Agora,
Não somos mais apenas receptores da graça de Deus, mas também dispensadores dessa graça. Como embaixadores de Cristo, somos chamados a interceder pelas pessoas, a amar os outros como Ele nos amou e a trabalhar pela paz e a justiça que Cristo trouxe ao mundo. Jesus, ao morrer na cruz e rasgar o véu, abriu o caminho para que todos pudessem se aproximar de Deus, mas também nos desafiou a seguir seus passos, a tomar o nosso lugar como seus discípulos e a ir até os outros. Você tem vivido essa missão com a mesma urgência e paixão que Jesus teve ao ir até a cruz? Ao entender o sacrifício de Cristo e a significância do véu rasgado, nossa vida não pode mais ser a mesma. Deus nos chamou não apenas para desfrutar de seu perdão e presença, mas para viver para a sua glória, para fazer com que o nome dele seja conhecido e para que outros possam também experimentar a liberdade e a paz que encontramos em Cristo. Você está disposto a ir além de seu próprio conforto e ser um canal de bênção para aqueles que ainda não conhecem essa verdade? O véu rasgado não é apenas uma mudança que afeta nossa relação com Deus, mas também transforma nosso papel no mundo. Como cristãos, somos chamados para ser luz nas trevas, para curar os quebrantados, para dar esperança aos desesperados e para viver uma vida de serviço que reflita o amor sacrificial de Jesus. Cada um de nós tem um papel único e insubstituível na missão de Deus. O véu rasgado não significa apenas que podemos ter acesso direto a Deus. Significa também que fomos enviados para ser instrumentos de sua vontade aqui na terra. Você está vivendo esse chamado com a paixão e a entrega que Cristo mostrou ao rasgar o véu e ao dar sua vida por você? Agora, a missão de Deus está nas nossas mãos. Somos chamados para ser agentes de mudança, para levar as boas novas de Cristo a todas as nações, para proclamar o evangelho da reconciliação que foi feito possível pelo sangue de Cristo derramado na cruz. E à medida que vivemos essa missão, somos lembrados de que o véu foi rasgado, o caminho foi aberto e temos agora o privilégio e a responsabilidade de ir até os outros com a boa nova. Você está pronto para viver com propósito, refletindo o amor de Cristo e sendo seu instrumento de transformação no mundo? O véu foi rasgado para que pudéssemos viver uma vida plena, com um propósito eterno. O véu rasgado é a chave para entender não apenas o presente, mas também o futuro que Deus nos promete. Em Cristo, a separação foi removida, mas ainda há algo maior aguardando por nós: a restauração completa de todas as coisas. Quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado. Mas esse ato simboliza muito mais do que apenas a nossa reconciliação com Deus. Ele aponta para a redenção final, onde tudo será restaurado e a presença de Deus será conhecida por toda a criação de forma plena e permanente. O que o véu rasgado significa para a esperança do futuro? Ao rasgar o véu, Deus nos dá uma visão do que está por vir. Um mundo novo, onde não haverá mais separação, onde a presença de Deus será manifesta em todo lugar e onde sua glória encherá toda a terra como as águas cobrem o mar. O véu rasgado não é apenas uma abertura temporária para o presente, mas um prenúncio do que Deus fará no futuro, quando toda a criação será restaurada e renovada. A morte de Jesus e o véu rasgado não representam apenas o fim da separação, mas o início de algo eterno. Será que você consegue imaginar esse futuro glorioso em que vivemos plenamente na presença de Deus? A esperança do cristão não está apenas em um acesso temporário à presença de Deus aqui na terra, mas na certeza de que um dia estaremos com Ele para sempre, em um novo céu e uma nova terra, sem dor, sem sofrimento, sem separação. Em Cristo, somos feitos novas criaturas. O véu rasgado nos convida a viver como cidadãos do reino de Deus aqui e agora, mas também nos aponta para o futuro glorioso que nos aguarda.
Esse é um futuro onde a presença de Deus será nossa realidade eterna e em seu amor viveremos para sempre. E você já está vivendo com a esperança de que um dia, de forma plena e definitiva, viverá na presença do Senhor. Ao olharmos para a cruz e o véu rasgado, somos lembrados de que a história de Deus conosco não termina em sofrimento, mas em vitória e glória. A cruz foi um caminho de sacrifício, mas o véu rasgado é a porta para a eternidade com Deus. Será que você está vivendo com essa esperança, sabendo que o véu rasgado é o começo da restauração de toda a criação? E assim, com o véu rasgado e o convite para a presença de Deus em nossas vidas, somos chamados não apenas a viver em comunhão com Ele aqui, mas a esperar com alegria o dia em que estaremos com Ele para sempre. O véu rasgado não só muda nossa relação com Deus, mas também transforma nossa visão sobre a vida, a morte e a eternidade. Se essa jornada tocou seu coração, escreva nos comentários: essa história despertou algo em mim. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o véu rasgado e a esperança de um novo começo em Cristo. E se inscreva, porque a saga divina ainda tem muito a revelar. Agora, com o véu rasgado, o convite para viver em plena comunhão com Deus está aberto para todos. E com essa esperança, vivemos a jornada que Ele preparou para nós, sabendo que a vitória é nossa em Cristo, hoje e para sempre.